O Pedro era um cara gente boa, daqueles que a gente encontra em qualquer esquina, sempre com um sorriso no rosto. Ele era conhecido por todos no bairro. 17 anos, fã de carteirinha de um som maneiro e o sonho na cabeça de rodar o mundo. Ele passava horas ouvindo suas músicas favoritas, imaginando como seria conhecer cada canto do planeta. Morava com a família numa cidadezinha tranquila, sabe como é? Aquela cidade onde todo mundo se conhece, onde as ruas são calmas e a vida passa devagar. Pedro adorava a paz do lugar, mas seu coração ansiava por aventuras além das fronteiras da cidade. Vida simples, colégio, os amigos, a molecada da rua e aquele futuro brilhante esperando por ele. Ele era um aluno dedicado, sempre se esforçando para tirar boas notas, mas também sabia aproveitar os momentos de lazer com a turma. A galera que ele andava era unida, parceira mesmo. Eles estavam sempre juntos, seja para jogar bola, estudar ou simplesmente conversar sobre a vida. Compartilhavam tudo, segredos, sonhos, aventuras, tipo aquelas amizades que a gente jura que vai durar para sempre. Eles faziam planos para o futuro, sonhavam com viagens, carreiras e tudo mais que a vida poderia oferecer. E o Pedro, coração puro, confiava nos amigos de olhos fechados. Ele sabia que podia contar com eles para qualquer coisa, e essa confiança mútua era o que tornava a amizade deles tão especial. Pedro tinha um espírito aventureiro, mas também valorizava profundamente as raízes e as pessoas que faziam parte de sua vida. Ele acreditava que, não importa onde fosse, sempre levaria um pedaço de sua cidade e seus amigos no coração. Mas, de repente, tudo mudou. O Pedro começou a sacar umas paradas estranhas nos amigos. Parecia que não eram mais os mesmos. Distantes, sabe? Falando coisas sem sentido, usando umas palavras sinistras. E o pior, símbolos esquisitos começaram a pipocar nas roupas, nas mochilas. Um frio na espinha percorreu o corpo do Pedro. Ele tentou ignorar o medo, afinal, eram seus amigos, não podiam estar metidos em nenhuma furada. Ou podiam? Uma noite, a galera chamou o Pedro para uma festa. Eles estavam animados, dizendo que seria a melhor festa do ano, algo que ele não poderia perder por nada. Prometeram um festão com música alta, gente bonita e bebidas à vontade. Pedro, que estava precisando de um tempo para relaxar e se divertir, não pensou duas vezes antes de aceitar o convite. O Pedro, naquela de querer espairecer, topou na hora. Ele se arrumou rapidamente, colocou sua melhor roupa e saiu de casa com um sorriso no rosto, ansioso pelo que a noite prometia. A festa era numa casa abandonada, no fim da linha do ônibus, longe de tudo. O lugar parecia um cenário de filme de terror, mas Pedro estava tão empolgado que não se importou com a localização. Mal botou o pé para dentro, sentiu um calafrio. Algo no ar parecia errado, mas ele tentou ignorar a sensação, achando que era apenas nervosismo. O ar estava pesado, um cheiro estranho no ambiente. Era uma mistura de mofo e algo que ele não conseguia identificar. Pedro começou a se sentir desconfortável, mas ainda assim, decidiu continuar. Os amigos estavam lá, mas com uns rostos diferentes, olhos vazios, sorrisos macabros. Ele tentou conversar com eles, mas as respostas eram vagas e estranhas, como se não fossem as mesmas pessoas que ele conhecia. E o pior de tudo, estavam fazendo um ritual sinistro, daqueles que a gente só vê em filme de terror. Havia velas acesas, um altar no centro da sala e símbolos estranhos desenhados no chão. Pedro sentiu o pânico crescer dentro de si, percebendo que aquela noite não seria nada do que ele esperava. Tentou sair, mas a porta se fechou com um estrondo, trancando-o lá dentro. O coração de Pedro batia acelerado e ele começou a suar frio. Ele estava preso, sem saber o que fazer. Desesperado, Pedro começou a procurar uma saída.
andando pelos corredores escuros da casa. As sombras nas paredes pareciam se mover e ele sentia que estava sendo observado. Finalmente, encontrou uma janela, mas estava trancada. Ele tentou forçá-la, mas os barulhos estranhos ao seu redor o deixavam ainda mais nervoso. Cada som parecia um passo mais perto de algo terrível. Seus amigos começaram a se aproximar, com aqueles mesmos sorrisos macabros e olhos vazios. Pedro sentiu o medo tomar conta de si, percebendo que estava em uma situação muito mais perigosa do que imaginava. Em um último esforço desesperado, Pedro quebrou a janela e conseguiu escapar. Correu pela noite, sem olhar para trás, com o coração disparado e a certeza de que nunca mais aceitaria um convite sem saber exatamente para onde estava indo. O Pedro tentou dar no pé, mas era tarde demais. Os amigos agarraram ele e começaram a rir, com aquelas vozes distorcidas, horríveis de ouvir. Pareciam que estavam possuídos. O medo congelou o Pedro. Eles forçaram ele a participar do ritual. Cada palavra, cada gesto, era como se o Pedro estivesse sendo puxado para um poço sem fundo de trevas. Sentiu a alma ser esmagada. Estava preso em uma teia de horror. As semanas seguintes foram um verdadeiro inferno. O Pedro virou um fantoche nas mãos dos amigos e dos rituais macabros. Coisas que não deviam existir. Ele viu coisas que fariam qualquer um duvidar da própria sanidade. O desespero corroía ele por dentro. Perdeu os amigos, a fé, a esperança. Estava completamente sozinho. Mas no fundo do poço, um fio de esperança. O Pedro lembrou das orações que sua avó o ensinou quando era criança, da história de Jesus, da promessa de salvação. Com a voz fraca, quase um sussurro, ele fez uma oração, um pedido desesperado por ajuda. Fechou os olhos esperando um milagre. O silêncio na sala era assustador. Cada canto parecia esconder segredos, e a escuridão parecia ter vida própria, envolvendo tudo ao redor. Som de respiração. O Pedro abriu os olhos devagar, sentindo o peso do medo em seu peito, com medo do que podia encontrar. Seu coração batia acelerado, e ele mal conseguia respirar. Diante dele, uma figura brilhante surgiu, iluminando a sala com uma luz suave e acolhedora. Emanava uma aura de paz e amor que parecia acalmar cada fibra do seu ser. Era Jesus, em carne e osso, com uma presença que irradiava serenidade. Jesus olhou para o Pedro com compaixão, seus olhos refletindo uma compreensão profunda. Ele conhecia a dor, a culpa, o medo que o corroíam, cada lágrima, cada suspiro de desespero. Eu estou aqui, disse Jesus, com a voz suave como a brisa da manhã. Você não precisa carregar esse fardo sozinho. As palavras tocaram o coração do Pedro. Ele não estava sozinho. Uma sensação de alívio começou a se espalhar por seu corpo, como se um peso imenso tivesse sido retirado de seus ombros. Ele sentiu uma nova esperança, uma nova força para enfrentar seus medos e suas dores. A presença de Jesus trouxe uma luz que dissipou a escuridão, e Pedro soube naquele momento que a verdade realmente liberta. Jesus estendeu a mão para o Pedro. Vem comigo, convidou Jesus. O Pedro se levantou, ainda meio hesitante, mas a mão de Jesus era firme. Transmitia uma segurança que ele nunca tinha sentido antes. Uma onda de paz inundou o ser do Pedro. Jesus o conduziu para fora daquela casa, para longe da escuridão, para a luz. Longe da seita, o Pedro encontrou abrigo em uma igreja. Ele confessou seus pecados, seus medos, sua dor. Colocou tudo para fora. A comunidade o acolheu de braços abertos, sem julgamentos. Ele redescobriu a fé, a esperança, o amor. O Pedro renasceu em Cristo. A jornada do Pedro foi difícil, cheia de dor e sofrimento. Mas ele venceu a escuridão. Encontrou a luz em Jesus Cristo. Com emoção,
Agora ele dedica a vida a ajudar outros jovens que se perderam pelo caminho, a mostrar que sempre há esperança, mesmo nas situações mais difíceis, a espalhar a palavra de Deus e o poder do perdão. O Pedro encontrou o seu propósito. Ele encontrou a paz.